Flexível, moderada, restrita ou rigorosa? Qual é a melhor política de cancelamento que você deve escolher para o seu anúncio de Airbnb? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Rômulo Vilela, todos os meses recebo centenas de locações através do Airbnb e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Convido você a me seguir aqui nas redes sociais, @Rômulo Vilela, lá no Instagram, e também a se inscrever neste canal se você gosta dos conteúdos aqui e quer recebê-los aí na sua caixa do YouTube. Se inscreve e aperta o sininho para você ser notificado. Vamos falar sobre políticas de cancelamento. Esse é um tema que eu sempre recebi desde que eu comecei nesse universo de locação de temporada. E o ponto principal é que não existe uma regra fechada do que deve ser feito ou não. E eu vou explicar para vocês por que isso não necessariamente é uma regra. Existe uma política de cancelamento mais ou menos adequada ao tipo de imóvel que você tem. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o volume de reservas que eu recebo, como eu tenho todos os imóveis aqui na cidade de São Paulo, eu não tenho necessariamente a necessidade de fazer uma política muito rigorosa. Por quê? Eventualmente, se alguém cancelar uma reserva, um dia antes, 2 dias antes, não tem problema. Geralmente acaba aparecendo uma outra reserva. Então, aqui em São Paulo, dentro da minha dinâmica, eu trabalho com a reserva, com a política de cancelamento mais flexível possível. Para mim, tanto faz se eu vou... Para mim aqui, eu trabalho com a política mais flexível, ou eventualmente uma moderada, que você tem ali um pouquinho mais de restrição na hora de o hóspede cancelar uma reserva com alguns dias de antecedência. E por que eu opto por uma política mais flexível do que uma mais rigorosa aqui na cidade de São Paulo? É importante entender o conceito de janela de reserva. O que significa janela de reserva? Qual é a antecedência que o hóspede faz a locação para entrar no seu imóvel? Outra forma de você entender isso é, aqui em São Paulo, o hóspede reserva com antecedência de 0 a 2 dias. Significa o quê? Quando a pessoa reserva, ou ela reserva para entrar hoje, fazer o check-in hoje, ou ela reserva hoje para entrar amanhã, ou 2 dias atrás, por exemplo. Então, a janela principal de São Paulo é de 0 a 2 dias. Né? Uma quantidade bem significativa é de 0 a 2 dias. Claro que você tem pessoas que reservam com mais antecedência, 6 dias de antecedência, e sempre tem quem reserve com muito mais dias de antecedência. Então, por que eu vou acoplar uma política rigorosa para aquele hóspede que está falando, putz, eu nem sei se vai dar certo a minha viagem para São Paulo, por exemplo, então eu não vou pegar esse anúncio que tem uma política de cancelamento rigorosa, porque se eu precisar cancelar, eu vou perder dinheiro como hóspede, né? Então, esse hóspede, se ele lê tudo direitinho, ele vai optar, obviamente, por lugares que tenham mais flexibilidade. Tanto é que na pandemia, as pessoas não sabiam se elas iam conseguir viajar, se ia ter voo cancelado, etc. Então, ter uma política de cancelamento flexível encorajava que aquele anúncio pudesse ser mais interessante do que aquele outro anúncio com política rigorosa. Você dando mais flexibilidade para o hóspede, você pode ter uma possibilidade maior dele entender que é melhor que ele arrisque nesse, mesmo que ele cancele depois, do que ele reservar um imóvel com uma política de cancelamento mais rigorosa. Então existem vantagens e desvantagens de uma e de outra. A vantagem da flexibilidade é que você pode ter essa percepção de preferência. Eu, como hóspede, eu prefiro reservar esse anfitrião que é mais flexível do que esse que é mais restrito, né? Beleza. Então, essa é a vantagem. Você ganha uma certa possibilidade a mais do que quem tem uma restrição maior. Agora, tem uma desvantagem, claro. Se esse cara cancela, vamos pegar a reserva, a política mais flexível que tem no caso do Airbnb. O cara pode cancelar um dia antes da chegada. Tudo bem, não é um grande problema se você tem um fluxo sempre alto de possibilidade de conseguir uma nova reserva. A desvantagem é que se ele cancela, você não vai receber o valor daquela reserva porque ele cancelou e vai ter o reembolso integral. Tudo é referente ao reembolso que aquela pessoa vai receber caso ela cancele em determinada política de cancelamento. Então, mais uma vez, não tem certo ou errado, tem o que é mais adequado e o que é menos adequado. Isso eu falei mais da lógica da política flexível.
Agora vamos falar um pouco da política mais rigorosa. Por que é bom você usar política rigorosa? Quais as vantagens e quais as desvantagens? A vantagem de você usar uma política mais rigorosa é justamente você criar um comprometimento com aquele hóspede, principalmente em uma data importante em que o valor é muito significativo. Então, imagina só, o que é mais difícil você conseguir? Uma reserva de ano novo de 15 mil reais ou uma reserva na cidade de, sei lá, o cara vai ficar 5 dias e vai pagar R$1.000? É muito mais difícil você conseguir alguém que tope pagar 15 mil reais num pacote de ano novo, e pode ser mais, pode ser menos, né? O pacote em si, ele não é tão rapidamente vendido se comparado a uma estadia mais rápida, por exemplo, como uma cidade de São Paulo. Então, neste caso, uma política rigorosa se faz mais necessária. Por quê? Porque se você coloca uma política flexível num pacote de viagem, ano novo em Copacabana, o cara foi lá, pagou 40 mil reais. Se ele desiste um dia antes, acabou para você, porque dificilmente você vai conseguir uma outra reserva desse nível, com altíssimo valor, logo de cara, assim, logo depois do cancelamento. A não ser que esse cancelamento tenha sido feito com muita antecedência, que é a lógica da política de cancelamento rigorosa. O cara tem um prazo para cancelar bem significativo. Se eu não me engano, são 30 dias ou 60 dias, porque tem várias categorias de políticas de cancelamento rigorosas, né? Eu falei no começo do vídeo algumas, só que aí cada uma, você tem algumas nuances disso que você vai selecionar ou mais flexível ou menos flexível, e tem cada uma dessas regrinhas no Airbnb para você conferir qual se adequa mais à sua realidade. Mas, em linhas gerais, essas são as duas formas de você visualizar o porquê que você opta por uma e por outra. Agora, a desvantagem da política de cancelamento mais rigorosa, por exemplo, se você está num ambiente de baixa temporada, na praia, e você coloca a sua política de cancelamento muito rigorosa, quem é que vai ter mais vantagem? Volta naquilo que eu falei da política flexível. Vai ter mais vantagem aquele anfitrião que tem uma política mais flexível, porque às vezes o cara não sabe se vai chover, se não vai, se vai fazer frio, se não vai. Então o cara não vai necessariamente se comprometer e pagar uma multa numa política de cancelamento rigorosa, porque ele não tem certeza se ele vai para a praia ou não. E como a gente está falando de uma baixa temporada, existe muito menos pessoas querendo aquela data. Porque, eventualmente, está frio, né? Tô falando de uma praia, por exemplo, está frio, ou não tem movimento, etc. Então, os anfitriões, eles precisam dar recompensas para atrair aquele hóspede para falar, ó, não, pode vir. Se por acaso um dia antes você precisar cancelar, beleza, mas me escolhe primeiro, em vez de escolher esse cara com política rigorosa, porque aí nem isso você vai poder escolher, porque se você não vier, você vai pagar multa. Então, o hóspede tende a ir para o caminho que é mais certo para ele. Agora, essa dinâmica, ela inverte quando é uma altíssima temporada, então você pega dezembro, janeiro, fevereiro, pega a época de verão nos grandes litorais. Não tem problema você colocar uma política rigorosa, por quê? Porque nessa data as pessoas estão disputando aqueles períodos a tapa, né? Ou seja, se você colocar uma política rigorosa, você está garantindo para o cara que, olha, se você cancelar, beleza, você vai pagar uma multa, mas se ele não escolher o seu imóvel, como tem muita demanda, ele vai perder a oportunidade de reservar um imóvel legal. Então, neste caso, quando você tem uma alta temporada, as datas são disputadas, não tem problema nenhum você trabalhar com uma política de cancelamento rigorosa, porque as pessoas estão disputando os melhores imóveis nesse momento. Como eu falei, na baixa temporada isso já é o contrário, né? Se você coloca a política de cancelamento rigorosa, você vai perder vantagem competitiva em relação a isso. E tem uma novidade no Airbnb que é o seguinte, eles lançaram, se não me engano, no finalzinho de 2025, não sei se já está para todos acessarem, e que levou um bom tempo para que essa novidade saísse, que esse recurso saísse, que é o seguinte, você deve estar perguntando, legal, Rômulo, eu entendi, mas eu consigo trabalhar com políticas de cancelamentos diferentes sem que eu precise escolher somente por uma ou somente por outra? No Airbnb antes você não conseguia fazer isso. Você ou escolhia flexível ou você escolhia a rigorosa, né? Ou o meio termo entre essas duas. Ou seja, o seu anúncio como um todo, ele era totalmente flexível ou ele era totalmente restrito, totalmente rigoroso no quesito política de cancelamento. Aí o anfitrião tinha que fazer certas adaptações. Eu não vou abrir o meu ano novo, nem o meu carnaval, nem os feriados, porque vai que aparece uma reserva com a política flexível justo no ano novo e eu passo por aquilo que eu falei para vocês, né? O cara cancela um dia antes, tem o reembolso e você acaba matando aquelas datas. Só que o Airbnb lançou uma ferramenta nova que você pode configurar
uma política de cancelamento para um período específico. Ou seja, no mês de dezembro, naquele período do dia tal ao dia tal, eu quero que esta política de cancelamento seja a regra que vale para este período. Assim você não fica com receio de abrir o seu calendário futuro e eventualmente ter a política errada. Mas isso é muito recente, né? Finalzinho de 2025 eles lançaram, se é que 100% dos anúncios estão com essa possibilidade, mas tenho certeza que em 2026 eles vão liberar 100% desse recurso. No Booking.com sempre teve esse recurso. Você pode fazer várias políticas de cancelamentos diferentes a depender do contexto que você tá, justamente para que você sempre consiga já deixar tudo pronto. Ó, já estou planejando o carnaval do ano que vem. Beleza, você já está encaixando uma política de cancelamento adequada àquele período que tem uma altíssima demanda e tudo bem você trabalhar com políticas independentes no mesmo anúncio. Importante o seguinte, independente do tipo de política de cancelamento que você escolhe, o anfitrião sempre tem a premissa de devolver o dinheiro inteiro para o hóspede. Por exemplo, vamos supor que o hóspede queira cancelar porque aconteceu alguma coisa X, e você se compadece com esse hóspede e fala, não, beleza, eu vou te reembolsar, tal, sem problemas. Dentro do próprio Airbnb você pode, depois que o hóspede cancela, ele vai pagar uma multa, você tem um pedaço ali, uma pagininha dentro da reserva que você vai reembolsar, você vai enviar um dinheiro para aquele hóspede. Quando você envia esse dinheiro para o hóspede, vai estar perguntando, você quer enviar o quê? Parcial, total, reembolso por cancelamento? Então, sempre, independente da política de cancelamento, você pode reembolsar o hóspede se você quiser, né? Porque é uma questão de respeito às políticas de cancelamento, né? Se o hóspede eventualmente cancelou aleatoriamente uma reserva rigorosa, por exemplo, uma política rigorosa, você não é obrigado a reembolsar esse hóspede. Às vezes tem hóspede que fala, putz, eu cancelei o voo, ou sei lá, eu fiquei gripado e aí não vou poder ir e tal. Das duas, uma, ou você se compadece com esse cara e fala, beleza, vou acreditar nessa história, porque pode ser mentira, porque o cara só viu que tinha que pagar uma taxa e ele inventou uma desculpa para eventualmente fazer com que você se compadecesse e reembolsasse aquele valor da multa para ele. É uma linha, e muitas vezes os hóspedes acionam a plataforma, e a plataforma, né, o atendente da plataforma liga para você e fala, queria saber se você pode, nesse caso, abrir uma exceção, a sua regra, etc. Só que o Airbnb nunca obriga você a reembolsar, eles sempre perguntam, você pode fazer essa gentileza? Eles sempre, obviamente, vão influenciar você para atender o hóspede, né, os desejos do hóspede, etc. Mas não tem problema nenhum você falar, olha, putz, infelizmente, não vai dar, e aí eles acabam mantendo a política de cancelamento normalmente. Agora, tem um ponto que é o cancelamento por causas de força maior. Então, existe dentro do Airbnb uma política sobre isso, né? Então, vamos supor que deu um vendaval na sua cidade, e aí teve um deslizamento de terra, aí abriu uma cratera no meio da estrada e o hóspede não pôde chegar à sua propriedade. Ele não tem como acessar a propriedade. Isso aconteceu muito na pandemia também, né? Perdi o voo, como é que eu posso fazer? Não é culpa minha, eu ia pro lugar. Só que houve uma outra questão, um caso fortuito de força maior, que me impediu que eu fosse pro lugar, né? Então existem algumas coisas, como essa de o hóspede não conseguir acessar, seja por um problema local da cidade, enfim, o cara não conseguiu acessar. Ele pode ter o reembolso total do dinheiro, independente da política de cancelamento que você colocou. E é importante você, como anfitrião, pensar o seguinte, o Airbnb, ele não vai resolver o seu problema do tipo assim, mas o Airbnb então tem que me pagar o dinheiro, porque afinal, se abrir uma cratera na minha estrada, o problema não é meu também, não é do hóspede, mas não é meu. Então que o Airbnb pague, já que a minha política de cancelamento ela é rigorosa. Não, porque o Airbnb deixa muito claro que existe essa política, existe lá o reembolso por causas de força maior, efeitos fortuitos, etc. Da mesma forma que se estoura um cano na sua propriedade, o Airbnb não vai resolver o problema do teu cano e ele não vai te dar o dinheiro de uma reserva, devolver para o hóspede e falar, não, anfitrião, tudo bem, acontece, né, mas tô aqui o dinheiro. Não, eles vão falar, beleza, você não pode receber? Sem problemas, prova pra gente que você não pode receber esse hóspede, a gente reembolsa o hóspede integralmente, independente de qualquer coisa, é a vida, né, problemas acontecem e tudo mais. Então, às vezes, os anfitriões, eles projetam que o Airbnb vai resolver os problemas que, no final das contas, a gente não tem controle, né, nós como anfitriões queremos receber aquele dinheiro, mas, às vezes, não é nem culpa nossa, não é nem culpa do hóspede, é
uma eventualidade que acontece, então essas políticas elas já estão todas reguladas por dentro do Airbnb. Se você ler os termos de uso da plataforma, se você olhar ali o help do Airbnb, pesquisar pelo termo políticas de cancelamento, cancelamento por caso fortuito ou força maior, você vai ver que existem já essas regras programadas. Agora, o ponto é que você precisa, ou o hóspede, precisa provar que aquilo que ele está alegando é verdade. Né? Não adianta ele falar, putz, a estrada ficou aqui toda zoada, a cratera abriu e não consegui chegar. Só que você pode falar, não, mas existe um outro caminho para você chegar na cidade, isso não te impediu de chegar na cidade, entende? Então, também para que o hóspede tenha essa premissa de conseguir esse valor de volta, aquilo que ele está falando tem que ser verdadeiro. E você, como anfitrião, também deve provar que, de fato, aquilo que você está dizendo que faz com que a plataforma não reembolse esse hóspede também é verdadeiro. Se a única estrada para chegar na sua propriedade ela não está funcionando, aí ok. Então não tem como você provar que ele podia chegar. Não adianta você falar, não, ele podia vir de helicóptero, né? Ok, mas não é o caso. Então você tem que provar de um lado, o hóspede tem que provar de outro para achar a verdade ali e aplicar a política adequada, porque sempre um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? O hóspede pode inventar uma desculpa e o anfitrião pode inventar outra coisa. Mas qual é a real, assim? Então o Airbnb fica nesse meio do caminho para falar, não, beleza, temos que reembolsar, independente da política, ou não temos que reembolsar, vida que segue, o hóspede vai, né, ter que pagar a multa e faz parte, é igual a companhia aérea, né? Você não pode simplesmente pedir o reembolso de uma passagem aérea que você comprou porque você não pôde ir porque você ficou doente. Aí é um problema teu. Né? Então não tem essa lógica, justamente porque você precisa proteger ali a própria operação da coisa. É igual compra de imóvel na planta. Você vai lá, compra um imóvel, não adianta depois de um ano você falar assim, quer saber, desistir. Você tem uma política para isso, né? De 50%, caso de tudo que você pagou, você tem um reembolso de 50%. Ou seja, você vai perder dinheiro independente se acontecer alguma coisa, se você ficou doente, se você desistiu, se você achou que fez uma compra errada. Então, isso serve para você proteger uma operação ali que exige que tenha um comprometimento daquelas pessoas que estão escolhendo de fato por aquelas datas. E uma dica bônus aqui para vocês é a lógica da tarifa não reembolsável também, que aí, independente do que aconteça, o Airbnb vai te pagar essa reserva. Aí é um relacionamento, se o hóspede concordar, não concordar e tal, ele está se comprometendo a pagar aquela reserva não reembolsável, que aí você dá um desconto de 10%. O cara tem muita convicção que ele vai naquelas datas, ele vai ter um benefício de X% de desconto para que, independente do que aconteça, você receba aquele dinheiro, tá? Ainda assim, também valem os casos de força maior. Se der algum problema e o cara não conseguir ir, aí não é culpa nem sua, nem do hóspede. Realmente ele vai ter esse reembolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões profissionais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer parte dessa nossa comunidade e estar na lista de espera. Clica aqui embaixo, deixa o seu nome, seu e-mail, seu telefone, que assim que a gente lançar uma nova turma, você vai ser a primeira pessoa a ser avisada. E me conta aqui nos comentários qual política de cancelamento você prefere ou qual você utiliza. Você utiliza flexível, moderada, rigorosa? Deixa aqui no comentário e por que você escolhe pela política que você usa no seu imóvel. Até mais!